A estética facial e corporal é uma área da estética que se concentra em melhorar a aparência e a saúde da pele do rosto e do corpo. Envolve uma série de tratamentos e procedimentos projetados para cuidar da pele, reduzir imperfeições e realçar a beleza natural. No que diz respeito à estética facial, os tratamentos visam melhorar a aparência da pele do rosto. Já a estética corporal se concentra em melhorar a aparência do corpo. É importante ressaltar que a estética facial e corporal deve ser realizada por profissionais qualificados e experientes, que avaliarão as necessidades individuais de cada pessoa e recomendam os tratamentos mais adequados. Hoje eu recebo elas, a Joyce e a Josi da Estética Floriano. E hoje, então, eu recebo essas maravilhosas, essas duas loiras poderosas que vão falar mais de beleza, elas que entendem tudo sobre estética facial e corporal. E eu já cumprimento a Josi e Bom, a Joyce, tudo bem? tudo Tudo bem, bem, Kelly? Kelly? Sejam muito bem-vindas. E Obrigada. aí, para começar o bate-papo, eu sempre gosto de perguntar quem é a Josi e quem é a Joyce. Quem começa se falando um pouquinho assim? Pode ser eu. Vai lá, Joyce. Então, eu sou a Joyce, trabalhei na parte de enfermagem, né? E trabalhei também como esteticista. E agora me formei biomédica, né? Sou a biomédica da Estética Floriano. Então, a gente atua aí na área há mais de 8 anos, né? Eu e a Josi juntas. E a Josi também veio para essa área junto faz bastante tempo, né, Josi? Sim, eu tô com a Joyce aí desde do início dela também, que Uhum. foi, na verdade, quem iniciou tudo foi ela, né? Foi Uhum. de um sonho dela que se tornou tudo isso que a gente é hoje. Legal. E aí, eu quero saber, como é que, já que falando em sonho, como que surgiu esse sonho de cuidar das mulheres, da beleza? E a gente acompanha elas nas redes sociais e sabe que elas Uhum. são super vaidosas, já se cuidam, mas isso quem despertou foi quando que... Então, Kelly, é uma história muito longa, mas assim, para resumir, né? Foi numa área bem desafiadora da nossa vida, né? Foi um momento bem difícil, mas eu precisava achar um meio de achar mais uma renda. Eu trabalhava na parte da enfermagem no hospital regional e na época eu precisava de mais uma renda para ajudar a criar meu filho, né? Fiquei mãe solteira, aquela coisa toda. E quando eu estava atendendo um paciente que ele era da clínica médica e eu fui ajudar na clínica médica, ele fazia hemodiálise e ele estava muito retido, estava com muito edema. E eu comecei a fazer manobra de massagens nele, drenagem linfática. E eu percebi que no outro dia ele não precisou de hemodiálise e aquilo me despertou. Foi onde eu pensei assim, nossa, mas se eu consigo fazer isso, né, e dar um retorno legal para o paciente, por que eu não posso fazer isso em casa, nas minhas colegas? Foi onde eu comecei a atender no quarto do meu filho. Não E ali, acredito. e ali aconteceu. Que legal, É. porque para quem não conhece a história delas, elas começaram em casa, Em né? casa. Alguns cômodos eu conheci elas lá e hoje elas têm uma clínica maravilhosa com vários serviços. E antes disso, nós éramos também costureira, né, Kelly? Não, então, Muitos antes disso, a gente pagou É. nossos estudos. A Josi também foi para a área da saúde, fez radiologia. Foi. E a gente Formei trabalhava radiologia. na época como costureira. E foi onde a gente percebeu assim, nossa, e a gente sempre junta, né? A gente percebeu assim, nossa, Josi, se a gente vai ficar, não discriminando o trabalho, enfim, mas era mal remunerado, a gente não recebia o suficiente. Então, a gente queria pensar em algo melhor. O que a gente podia fazer para agregar na vida do próximo e também para beneficiar a gente, né? Foi onde a gente começou a estudar. Então, eu fiz a enfermagem e ela foi para a área da radiologia. Foi, parte da radiologia. Que não atuo na área porque aqui em Araranguá acho que para mulher, né, é mais complicado, mas eu tinha intenção de ir embora de Araranguá, né? Então eu já entrei para essa olha, indo já embora, não vai embora pensando, não. já pensando em ir embora. Mas assim, Deus ele tem uns planos totalmente diferentes, né? Então foi numa conversa minha e dela que ela me atendia e eu atendia ela, que ela eu na época trabalhava até então aqui no shopping. Pois é, pra quem não sabe, ou pra quem já sabe, tem um comercial que ainda aparece. Você sabia? Tem, Vai né? aparecer provavelmente. Trabalhei 7 anos aqui, sou muito grata pelo tempo que eu fiquei aqui, aprendi demais. Até a parte administrativa da estética, eu atuo muito bem por conta, geralmente, por causa Dessa bagagem que eu trouxe do shopping. Nada por Então, acaso, né? Não, nada é por acaso. E daí foi onde ela me passou essa oportunidade. Ela disse, Mana, por que tu não vem trabalhar com a parte facial? Eu fico no corporal e tu no facial. Isso. Foi muito, muito legal, assim, e eu abracei aquilo ali, então, será? Fiquei com aquilo na minha cabeça e matutando aquilo de madrugada. Aí eu disse,
eu vou atrás, vai que dá certo o negócio. E foi. E hoje, perguntando para as duas, olhando assim, tudo que passou e tudo que estão construindo e vai crescer muito mais, sem sombra de dúvidas, era isso que vocês queriam? Vocês são realizadas? Imagina, é muito Sim. mais, né? Eu acho que Deus, ele prepara coisas melhores do que a gente pensa, né? Às vezes a gente acha que vai chegar num determinado lugar, mas Deus tem algo muito mais grandioso. Um exemplo que eu dou é que aonde hoje está a nossa estética foi o lugar que a gente mais chorou, né? De ida e volta do hospital, porque era o meu caminho. Verdade. Então, era meu caminho. Então, eu vinha e voltava, perdia paciente, imagina, trabalhar com saúde é desafiador, né? Então, tinha aqueles dias cansativos e eu passava toda a vida por ali. E hoje eu vejo a senhora pro lado. A nossa estética tá ali, localizada, bem localizada ali. E eu sempre falo para meus convidados, porque em toda profissão, é tão bom quando a gente se identifica, faz aquilo que gosta, e vocês, no caso de vocês, levam autoestima, né? É muito mais do que um tratamento facial, corporal, é a autoestima de uma mulher, de um homem, enfim, né? Sim, isso... eu até comentei com a Joyce hoje, a gente toda quinta-feira a gente tira para almoçar juntos, né? Até pra gente trocar ideias, porque lá como a gente tem a demanda muito corrida, então a gente tira um dia da semana pra gente ter essa troca. E aí hoje eu tava comentando com ela, referente a isso, né? Como é bom a gente ajudar mulheres, né? Como é bom o nosso trabalho, como é bom a gente trabalhar no que a gente gosta e a gente ainda conseguir retribuir para elas, né? Transformar vidas, né? Isso. Elas se olharem para dentro, que é o que a gente pensa, que a beleza, ela transcende o que tá dentro do coração, né? Então, é sobre isso, não é sobre só autoestima, mas é de dentro para fora. Não é só estética, assim, né? Ajuda mais. Claro. Enfim. E hoje, na Estética Floriano, quais os tratamentos que a gente encontra? Uma pode falar mais da facial, da corporal, porque eu vi que tem um monte de coisa, eu não vou saber falar. Vou falar um pouquinho da parte corporal, os mais procurados, né? Tratamento para gordura localizada, a gente tem bastante equipamentos, tecnologias voltadas para isso. A gente loca também alguns equipamentos que são voltados para gordura localizada. Geralmente, a gente faz tratamentos em gordura localizada com pessoas que já fazem atividade física, já cuidam da alimentação. Por que a gente toca muito nisso? Porque a estética nada mais é que a cereja do bolo. Então, é um complemento, né, daquilo que é necessário. Exemplo, não adianta eu procurar um tratamento estético para gordura localizada se eu não estou cuidando da minha alimentação em casa ou não estou praticando alguma atividade física. Por que isso? Porque como eu já vim da área da saúde, eu entendo, né, que na parte fisiológica, a gente mobilizando gordura, isso vem trazer um prejuízo lá na frente se a pessoa for sedentária. Então, isso é uma importância também que a gente dá. Então, a gente tem tratamento para flacidez, para celulite, para gordurinha localizada, para estrias. Que mais, Josi? Para lipedema. Lipedema também, que as mulheres sofrem muito e às vezes... essa é uma questão bem, bem legal de estar colocando também, porque às vezes a pessoa olha para a perna dela e acha que ela está cheia de celulite, mas não, ela tem uma doença, é uma doença mesmo crônica, que olha, isso é muito bom falar. Que às vezes ela olha o joelhinho, tá inteiro, cheio de celulitezinha, mas não é um lipedema, tem dificuldade na circulação, então a estética vem para dar uma amenizada para tratar. Não sabia disso, eu não sei vestir costume. Olha, que legal. Para ver como a estética também não é só a questão estética mesmo, a saúde também. Saúde. E os faciais? Então, facial é muito gostoso de trabalhar com isso, eu amo, né? Então, assim, as pessoas procuram muito a questão do melasma, né? O melasma é uma coisa que fere muito a mulher, né? Até porque, assim, a questão não é só a questão do sol, né? Tem a questão também hormonal. As mulheres acabam tendo muitos filhos e daí acaba mexendo muito com a parte funcional da mulher, né? Então, tá, antes de continuar falando dos outros procedimentos, já vamos dar o foco aí no melasma, que é uma das coisas que eu acho que é difícil a mulher não tem. Que não tenha. Eu tenho um pouquinho. Sim. E é uma coisa que tem que tratar sempre. Sempre. E não é só questão... o melasma, na verdade, ele não tem uma cura, né? Ele tem um tratamento. Então, eu sempre falo para as minhas clientes que a gente inicia um tratamento, a gente não pode parar no verão. Vou parar porque eu vou pegar sol. Não, a gente tem como tá mantendo esse tratamento no verão. Então, a gente sempre tem uma saída para ela, sabe? E o melasma sempre vai amenizar, nunca... Não, assim, ó, ele ameniza e a gente consegue controlar ele legal, tá? Eu consigo controlar o melasma e se a cliente continuar fazendo os tratamentos certinho, é que assim, não adianta, o melasma tu vai ter que investir, em investimentos, tá? Porque a gente consegue controlar ele bem, bem mesmo. A Joyce já viu vários resultados lá que a gente tem lá,
a gente deixa os pacientes muito bem felizes. Assim, com os É que, na resultados. verdade, quando chega o verão, a mulherada dá uma desleixada, né? Mas existem protocolos que a pessoa consegue manter no verão. Exemplo, o efeito pele nova, que é uma vitamina C pura no rosto, que é para dar uma blindagem naquele rosto para te não oxidar mais, né? Isso. Tem os calmantes também, que na verdade o melasma ele joga a tinta para cima como um sistema de defesa. Isso. Então, o vapor de panela, o nível de estresse, cortisol elevado, é Isso. uma série de coisas. Eu sei porque eu tenho, eu sofro com isso. Intestino também. Então, a alimentação também está muito voltada ao melasma. Alimentação. Então, assim... Chocada. Com algumas coisas que eu vi que eu não então, sabia. é legal manter uma constância, não precisa estar, assim, toda semana na estética, mas, a cada 20 dias eu vou fazer um efeito pele nova, ou uma vez por mês eu vou lá acalmar minha pele, entendeu? Então, manter essa sequência... E também cuidar, levar algum produto para casa bom, né? Exatamente. Recomendado primordial. por vocês, provavelmente, para também estar mantendo e cuidando, né? Isso, primordial. Qual é o tratamento indicado, assim, ou mais procurado para reduzir as linhas de expressões, rugas? Então, assim, eu e a Joyce, a gente trabalha muito com avaliação. Então, assim, a cliente chega lá, a gente vai perguntar o que para ela? Qual é a principal queixa dela? Ela vai falar, porque eu já tô criando umas linhazinhas, minha pele já tá ficando craquelada. Então, aí o que a gente inicia? Com um protocolo, limpeza de pele, primeiramente, a gente tem que hidratar essa pele, porque se tá ficando craquelado, tá começando a ter linhazinhas, é porque às vezes não tá hidratando certo, ou não tá tomando água direito, ou não tá ingestando vitamina. Porque a gente acaba não tomando vitamina mesmo o certo, né? Ou alimentação também errada. Então, isso tudo a gente começa a ter craquelar a pele, começa a ficar com umas linhas mais fininhas. Então, a limpeza de pele já é o primeiro passo pra gente dar início nesse tratamento. Não adianta chegar lá querendo fazer preenchimento, botox, coisas. Exatamente. Se o básico não faz. É isso que a gente quer trabalhar muito, Kelly, porque as mulheres às vezes procuram, quero fazer um preenchimento labial, quero fazer um bioestimulador de colágeno, mas a gente vê que aquela pele tá precisando de uma limpeza. Tem que ir lá na raiz, né? Isso. Exatamente. É isso que a gente prioriza. E aí o cliente fica muito mais satisfeito. Sim, porque daí a gente consegue, assim, quando a pele tá bem hidratada, a gente consegue dar um resultado mais satisfatório. Porque o nosso equipamento, ele só vai te dar um resultado, um retorno, se essa pele estiver hidratada. Se ela não estiver hidratada, então a gente não vai ter um resultado que a gente quer, que a gente deseja, a gente almeja, né? Olha, que legal. E a diferença de um tratamento, tanto corporal quanto facial, na estética e em casa? Qual a diferença? Tem gente que fala assim, não, vou cuidar em casa, é a mesma coisa. Então, a diferença são as barreiras da pele, né? E também os ativos usados. Exemplo, como a Josi está falando da limpeza de pele, não adianta você comprar o melhor produto e ter em casa se você não fez uma limpeza de pele para abrir esses poros e penetrar aquele produto que você tem em casa. Então, a gente sempre passa que é importante fazer uma limpeza de pele, uma esfoliação no corpo também, para a gente tirar aquelas células mortas e usar um ativo benéfico que vai penetrar mais. Essa é uma das mais... E essa limpeza de pele, em quanto tempo que eu tenho que fazer? Mínimo, recomendado? Então, assim, depende muito de pele para pele. De pele. Então, assim, uma pele mais oleosa, eu vou indicar fazer todo mês. Todo mês é indicado. Tenha muita acne, que tenha muita... Se for uma pele bem oleosa, sim. E lembrando que a cliente lá da estética, se vai todo mês certinho, ela tem preço diferenciado, né? A gente tem isso lá. A gente fideliza os nossos clientes. Aproveita e antes do intervalo fala sobre. Exatamente, a gente fideliza os nossos clientes. Porque se ela vai lá, ela faz um tratamento corporal, né? E quer fazer um tratamento facial. Por que a gente não pode ajudar ela, né? Manter essa constância. Exatamente, ela já é nossa cliente. Então, ela vai ter flexibilizar, exatamente. Ela voltar, né? Isso mesmo. Que bacana. Gente, falar de estética, eu gosto muito, eu sou suspeita, vocês mais, né? Enfim. Mas a gente vai para um breve VT, um comercial, e na sequência a gente continua esse bate-papo.
Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. Vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Então, para continuar, claro que não vai dar para tirar todas as dúvidas aqui num bate-papo, mas a gente nos bastidores também, no intervalo, a gente já conversou e compartilhou um pouquinho mais de coisa. E aí, quais são os cuidados pós-tratamento que eu devo seguir, tanto no corporal, o que vocês indicam, e no facial, para continuar tendo resultado? Naquela historinha que a gente falou, né? Vai lá, cuida em casa. Um exemplo da pele e do corpo. Tá, eu vou falar no corporal, né? Que eu sou mais voltada para corporal. Antes da pessoa, como eu falei, né? Antes dela começar a executar um tratamento lá na estética, a gente faz uma anamnese para ver o que né, é necessário. E depois pergunta como é que é a rotina dela em casa, né? Como é que é a rotina dela na rua. Se ela faz atividade física, nossa, ela já tá num ótimo caminho. Porque como a gente mobiliza essa gordura, às vezes as pessoas pensam assim, vai sair em forma de xixi, vai sair lá nas fezes. Só que não, gente. A nossa gordura, ela sai em forma de gás carbônico. Olha só. Eu achei que era no xixi. Então, assim, algumas coisas, alguns fluidos acabam saindo na urina, mas não tudo, senão nosso rim tava ferrado, né? Faz sentido. Então, assim, algumas coisas sim, mas não tudo. Mas sai em forma de gás carbônico. E o que a gente precisa para oxidar essa gordura? Para ela ir embora, para não criar placa de gordura, porque olha que risco que corre também. É fazer uma atividade física. Às vezes, uma atividade física de 20 minutos, uma caminhada bem intensa já resolve. Então, já contribui para o tratamento estético. E uma alimentação com bastante hidratação, né? Uma alimentação balanceada. Não estou dizendo para ser escrava do corpo, né? Longe disso. Mas eu digo assim, comer bem, sabe? Comer comidas naturais, comidas mais da terra, descascar mais. E atividade física, né? Que é o primordial, um bom sono também. É sobre isso. É o básico mesmo. O básico aí, funciona. Nesse anamnese, descobre tudo isso e onde pode estar dando dicas. Isso. A gente dá essas dicas, recomendar a fazer essas... E na questão da pele, eu te cortei aquela hora que a gente falou de melasma, que é um assunto muito... Mas tem muito mais procedimentos, né? Eu vejo que tem aqueles negócios que vocês botam assim, ó... O que é aquilo? Explique pra nós. A gente trabalha ali, a parte do melasma, eu trabalho, primeiramente, igual eu te falei, a gente vai fazer a limpeza, vai hidratar essa pele, e aí depois a gente pode entrar com o microagulhamento. O microagulhamento, ele tem tanto para a parte de melasma, quanto para a parte de rejuvenescimento, então eu posso trabalhar os dois juntos, com uma tecnologia que a gente tem lá, que é uma canetinha que é a Dermapen. Então, ela me possibilita trabalhar tanto melasma, quanto a parte de rejuvenescimento. Não é mais Derma Roller, agora é Dermapen. É uma caneta que são umas microagulhas, a pessoa são 36 agulhas que ela... E mal sente, não tem dor, sabe? Porque aquele negocinho eu já fiz. Não, o rolo E o rolo também tem essa questão do melasma, futuramente também dá efeito rebote. Porque daí e pra chegar a fazer esse microagulhamento, tem que ser que nível? Tem que fazer que tipo de coisa, de procedimento antes para pensar, não, realmente precisa de um microagulhamento? Assim, ó, primeiro a gente vai fazer a anamnese ali, né? A gente vai ver. O melasma, geralmente eu gosto de fazer o pele nova antes, porque primeiro a limpeza, depois o pele nova. O que seria esse pele nova? O pele nova, ele é um peeling todo voltado de vitamina C. Então, a gente vai trabalhar a parte no caso, a parte
o melasma está oxidado. Então, a gente vai tentar desobstruir aquilo ali primeiro, para depois a gente entrar com os ativos para a gente fazer o controle do melasma. Então, quando eu falo de microagulhamento em melasma, eu estou falando da questão da profundidade da agulha. Então, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E essa caneta, como ela é tecnologicamente, né, testada, ela vem com os medidores. Ela vai do 0.5 até o 3.0. Exemplo, a Kelly jamais pode botar um 3.0, porque ela tem melasma. Se eu chegar a botar um 3.0, o teu melanócito vai ser atingido e ele vai começar o quê? Sistema de defesa. Ele vai entender que tá tendo uma inflamação. E vai jogar tinta pra cima. Exatamente. E aí o efeito rebote. Vai ter mais ainda. Exatamente. Tá. E aí, assim, ó. Eu vou fazer já uma consulta aqui. Sabe o que eu percebi? Eu queria uma dica sobre. Que aqui, assim, ó. Cara, a gente vai envelhecendo, isso é normal. Percebe isso aqui? O que é isso? Você flacidez, falta o quê? Colágeno, falta o quê? Colágeno. Então, a nossa espessura dérmica da nossa pele, ela vai envelhecendo, né? Então, a tendência dela, do envelhecimento, é daqui para baixo. Então, a gente vai fazer... Derretendo. Então, a gente vai formando aqui esse buraquinho, vai fazendo o bigode chinês, né? Vai diminuindo aqui, o jaw vai descendo. A melhor opção é fazer um bioestimulador, porque o bioestimulador, ele vai entrar como uma barreira e vai deixar essa pele mais firme. Então, vai aumentar essa densidade da pele e vai fazer uma retração. E, assim, é tão bacana porque ele não muda o teu rosto, ele só vai estimular colágeno. Essa é o potencial dele. Isso que é o mais legal que a gente vai falar agora. Já que, assim, o mercado, vamos dizer assim, de estética tá muito avançado e as mulheres, às vezes, exageram, né? Mas tem que ter consciência, né? Exato. Mas eu acredito, corrige também se estiver errada, a paciente vai chegar lá, vai pedir alguma coisa. Como é que funciona? Vocês fazem o que ela quer? Como é que conversa? A gente tem que olhar, a gente tem que ter empatia primeiro, se colocar no lugar dela, né? E ver qual é a pior queixa que ela tem. Assim, Joyce, tá me incomodando, como você falou. Joyce, tá me incomodando esse jaw aqui, eu tô sentindo a minha pele mais fina. Isso é o quê? O jawzinho começa a baixar, a gente chama, o bulldogzinho vai aparecendo. E o que eu posso fazer com isso? Aí é onde a gente vai avaliar primeiro essa pele, ver se tá limpa, como a gente falou, a gente precisa que essa pele comece a absorver as coisas que ela tem em casa. Faço skincare certinho, mas não vejo resultado, preciso estimular minha pele. Então, a gente vai fazer uma boa limpeza de pele, vai orientar ela pelo caminho certo. Depois, a gente vai ver a necessidade de fazer ou não o bioestimulador. Mas é o último passo. Primeiro, a gente vai bioestimular com tecnologias que tem a criofrequência, que é maravilhosa, faz retração de pele, você não coloca nenhum ativo ali dentro, e ele estimula colágeno com a tua própria pele. Então, é uma coisa mais natural, né? É um protocolo mais natural. Ai, Joyce, eu ainda tô sentindo que tá com esse jaw, não tô ainda satisfeita. Então, a gente vai fazer o bioestimulador, que seria o último caso. Que bacana. Porque vocês podem concordar comigo, né? Hoje, eu vejo algumas coisas assim nas redes sociais que eu vou lá e digo, não, isso não é verdade. Eu vi semana passada uma coisa que eu não acreditei, eu pensei que a mulher tava doente, transformou o rosto, é demais, né? Tem coisas que são bizarras. Não dá pra se comparar muito, né? Porque a internet, ela mostra o que ela quer, né? Que não é uma realidade, né? E acaba aonde gera as frustrações de mulheres também, porque querem aquele rejuvenescimento. Eu vejo ali, quando a gente tá fazendo as consultas, as fichas de anamnese, elas sempre vêm com uma comparação. Eu quero essa boca, Joyce. Essa boca aqui é a boca dos meus sonhos. Aí tu olha pra boca da pessoa, a boca é uma gaivota, e agora o que eu faço? Aquela boca... Tu tem que convencer, né? Mostrar pra ela, olha, a tua anatomia é dessa forma, Deus te fez desse jeito, a gente é um ser único, né? Essa boca é dela, às vezes nem é essa boca mesmo, tu trouxe de uma imagem que de repente nem é. Foi distorcida, né? Exatamente, então... E a boca, ela tem que ser projetada aos poucos, não dá pra ser tudo de uma vez só. Então, tem que ter cautela, sabe? Legal. Eu ficaria aqui conversando a tarde toda. Mas vamos lá. E tratamento para estrias, dá pra amenizar hoje em dia? Que também é uma das coisas que as mulheres se queixam, até homens, né? A estria é uma ruptura da pele, né? Uma cicatriz. Então, é como se fosse um elástico mesmo, né? Quando ele vai perdendo a densidade, sabe? Aquele elástico, ele perde, né, a densidade dele. Então, quando volta, fica aquelas... A estria, ela é muito relativa, porque também depende de paciente para paciente. Então, pessoas de peles mais negras, às vezes, demora mais para dar resultado. Aquelas estrias que são recentes, que têm sangue na cavidade, que são mais avermelhadas, elas dão mais resultados pra gente, porque tem o sangue ali,
ali, então ela consegue nutrir melhor. Mas assim, a estria, ela não deixa de ser estria. Ela vai continuar ali, o que a gente consegue fazer é diminuir a espessura dérmica vai dela. melhorar, né, o aspecto. Né? O aspecto fica mais uniforme e fica um fiozinho de cabelo. Mas como ela é uma estria, é como se fosse uma cicatriz, ela continuará ali, só com um aspecto melhor, entende? Então, às vezes a gente vê, como você falou, né? De pessoas que olham, nossa, mas a estria dela sumiu toda. Investiga, porque não é assim. As estrias sumiu. Então, tem que fazer várias sessões, então é muito relativo isso. E aí, eu vou aproveitar e eu vou fazer uma pergunta. Cada uma vai responder uma. Tá. Um desafio que aconteceu durante essa trajetória de vocês, pessoal, profissional, e uma história marcante, emocionante. Que história vocês têm, né? Mas não precisa citar nome, compartilha. Posso falar do desafio, então. O maior desafio meu e da Joyce foi essa relação que a gente construiu hoje. A gente, até hoje a gente conversou sobre isso também. Essa relação que a gente tem, Kelly, foi uma relação assim que foi construída. Acima de tudo, o respeito. Então, a gente até se emociona porque a gente construiu essa relação assim, ó, tijolinho por tijolinho. E hoje o negócio tá dando certo porque a gente teve essa competência e respeito uma pela outra. Exatamente, que é o que dá certo. Que bacana, né? Porque além de irmãs, são profissionais, são colegas, são cúmplices. E a gente tem muito isso, eu admiro muito ela. E eu tenho certeza que ela também consegue ter isso por mim, sabe? Então, a gente se ajuda muito. E o que é incrível é que a gente é o oposto, Kelly. A gente é muito diferente. A gente não tem nada igual. Eu sou sempre mais autêntica, mais exibida. A Josi é mais na dela. A Josi é mais líder, né? Eu já sou mais flexível. Então, o negócio dá certo por isso, sabe? Exatamente. Então, ele dá super certo. Mas um desafio que eu acho também, assim, em trabalhar, né, em conjunto, é a formação de equipe, sabe? É bem desafiador, hoje em dia, ter uma equipe legal. Hoje em dia, a gente está com uma equipe bem bacana, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, o passo de amanhã, entende? Então, a gente está sempre trabalhando essa parte de gestão para a gente amadurecer isso, porque na prática a gente sabe, né? Ali, trabalhar, atender, mas a parte de gerenciar, por isso que a Josi hoje toma mais conta do que eu. Eu dei esse posto para ela. Que legal. E uma história, assim, que marcou, assim, emocionante, fizeram alguma coisa e a cliente... Sei lá. Eu tenho uma, né, numa senhorinha que fez cirurgia, ela tinha 68 anos, fez uma cirurgia plástica. Marcou nós duas, né? E a gente teve um problema seríssimo com ela, assim, porque ela teve um problema sério no glúteo, ela foi fazer um enxerto no glúteo e ela era diabética, então ela ficou bem debilitada. Assim, foi bem triste, né? Mas conseguimos vencer com ela. E até hoje, sabe? Ela agradece, tá lá na estética conosco. A gente acolheu ela. A gente acolheu ela. Foi uma coisa bem marcante, porque a gente tava com medo já de perder ela, sabe? Então, foi uma das coisas que mais marcou, assim, pra gente, que a gente conseguiu superar. Hoje ela tá super bem, graças a Deus. Que legal. E o que mais? Só mais uma. Eu acho que, assim, ó, a gente ou tem... Ou, no geral, tipo assim, por exemplo, tanto no corpo como facial, quando... eu não sei se atende homens também. Também. Mas, geralmente, as mulheres, né, elas se olham no espelho e, assim, aquela reação... Como é que funciona eu vou isso? falar de um cliente meu, que ele chegou lá, ele já tinha ido em 2 médicas já, dermato, e ele não estava tendo resultado nenhum de melasma, ele estava com melasma aqui. E ele teve um resultado muito legal, muito satisfatório. Ele veio, me abraçou, me agradeceu, ele disse que ele elevei a autoestima dele novamente e que ele estava muito feliz. E que ele jamais imaginou que uma esteticista conseguiria o que 2 médicas não conseguiram. Então, isso me marcou bastante. Que bacana, né? Que orgulho, né? Mas já tivemos muitos altos e baixos, né? Nisso, certeza, né? Mas os mais marcantes é quando a gente transforma a vida da mulher. Quando ela vem com um brilho diferente, que ela se olha diferente no espelho, né? Que ela se vê de outro jeito, né? Que ela cria uma autenticidade, que a vaidade dela fica bacana. É isso. Bacana. Eu queria que vocês deixassem o Instagram aqui, porque a nossa técnica de milhões vai deixar para acompanhar, seguir. Vocês estão sempre lá engajando, falando, dando dicas. Quem que fala aí? O Instagram deixa pra gente. O Instagram é @esteticafloriano. @esteticafloriano. Segue lá, tirar alguma dúvida, marcar alguma avaliação. Isso, lá tem o linkzinho, se quiser agendar. E pra finalizar, vou deixar o microfone aberto para as duas. Deixar uma mensagem, uma dica.
Quer falar, Josi? O que tocar no coração aí? Então, Seja na área pessoal, profissional? então, eu queria que as mulheres hoje se olhassem mais, sabe? Aquela mãe que trabalha incansavelmente em casa, que às vezes acha que não tem o direito de fazer um tratamento estético porque acha que é futilidade, muitas vezes elas acham que isso não é para elas, que isso é para todas as mulheres, homens também, né? Que o homem está procurando muito, mas para se olharem para dentro e perceberem que precisam de um autocuidado. E eu queria falar mais da parte profissional, dizer para as mulheres aí, né? Eu fui uma funcionária aqui do shopping, tive a oportunidade aí de crescer na minha vida e dizer para as mulheradas que elas podem sim, elas devem correr atrás de seus sonhos. Podem ser o que quiserem. Podem né? ser o que quiserem. Meninas, muito obrigada por ter aceitado o convite. O assunto de estética aqui é uma coisa que a gente gosta e que vai muito além, né? Mas as portas ficam abertas quando quiserem voltar. Obrigada mais uma vez e continue com o Nós que sucesso de vocês. agradecemos. Muito Kelly. obrigado, Kelly. Nós que agradecemos a oportunidade. De vir falar da nossa história. Exatamente. Um E agora a pouco. gente convida você, né? Ir lá Isso. também. Então, eu tô Fica o devendo. convite. A É gente isso se aí. encontra de vez em quando. Isso. E a Josi aparece lá. Mas vamos bom? combinar assim, vamos marcar. bom, Tá bom? Obrigada mais uma vez Obrigada. mesmo, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada a gente. todo mundo aí. E eu me despeço de mais um Entrevistando com Kelly Cadorim. Te encontro no próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, gente.